Morrer não é um ato, não é um momento. Morrer é um processo, nós não percebemos. Mas a morte, ela não começa no momento em que o coração para, ela já começa muito antes. Lembrando que o nosso cérebro é um grande filtro, é o maior filtro espiritual que nós temos. É ele justamente que nos impede de lembrar o que fizemos durante nossas viagens astrais, durante o sonho noturno, de lembrar vidas passadas, de lembrar muitas vezes experiências místicas que a gente tem durante a vida aqui. Mas quando a pessoa está em estado terminal, esse cérebro vai como que desligando, por assim dizer, alguns desses filtros, e ela começa aos poucos a se comunicar com o plano espiritual. Ela começa a ter isso mais aberto, é como se a mediunidade dela crescesse nessa fase terminal. Então ela começa a se sentir já mais liberada do corpo físico, ela começa a se sentir menos apegada, ela começa a sentir menos medo da morte, ela começa a se sentir mais confortável com o processo que ela está passando. E nisso tudo, inúmeras vezes, muito comum, e tenho certeza que você já tem casos, inclusive na sua família, essa pessoa acaba inclusive entrando em contato com as pessoas já falecidas, com as pessoas, com sua família em especial, que já faleceu, que já está no plano espiritual. A minha própria avó, né, que seja iluminada onde estiver agora nesse momento, ela passou por um processo também difícil, assim, no fim da encarnação dela, que foi muito lento. Então ela entrou num processo ali um pouco de Alzheimer, de velhice, tudo junto ali, tinha mais muita memória das coisas, não percebia ou percebia com dificuldade aquilo que estava acontecendo, e esse processo foi chegando num nível em que ela de fato começava a misturar as pessoas vivas com as pessoas mortas, e ela começava a ver as pessoas falecidas. Então ela via as irmãs dela, ela viu a mãe dela, então ela começou a ver e interagir com pessoas no outro plano. Isso acalma a alma da pessoa. Isso deixa a pessoa mais tranquila, mais confortável, e de fato ela começa a se comunicar com essas pessoas do outro plano de maneira, o que nós, olhando o corpo físico aqui, podemos chamar de inconsciente. Mas a consciência, ela pode estar mais de um lugar ao mesmo tempo, e ela de fato tem facilidade para isso. Então ela estava já se integrando ao plano espiritual e ao mesmo tempo no corpo físico limitado, sem memória, enfim, naquela situação toda. Então isso tudo já é um processo do falecimento. É como se ela já tivesse com um pé lá e outro pé aqui. E esses parentes que estão neste outro plano, eles não é por acaso que eles vêm visitar. Eles de fato têm o conhecimento dessa possibilidade da pessoa de, primeiro, de estar desencarnando, e eles querem ajudar no processo de desencarne, e a possibilidade de conversar com ela, de estar com ela, né, de uma forma mais consciente. Então eles vêm para ajudar. E esse auxílio é a sua presença, é a sua conversa, é trocar ideias, é estar ali. Isso tudo acalma, isso tudo prepara a pessoa, ajuda no processo de desencarne, faz com que a pessoa, na hora que desencarnar, ela já esteja mais consciente do momento e, inclusive, a possibilidade, né, ou a necessidade, muitas vezes, dela ir para certos lugares intermediários, como umbrais e tudo mais, diminui, se reduz, porque ela já está melhor preparada para aquele momento. Então essa consciência toda, às vezes, é necessária para que, ainda no caso da minha avó que eu comentei, que teve Alzheimer e tudo mais, ela teve muito esquecimento. Então isso tudo ajuda também o seu perispírito a voltar a ativar o seu corpo mental. Então, enquanto o corpo mental na Terra está decaindo, o corpo perispiritual mental está voltando às suas atividades, porque ele fica com as sequelas do físico. Então, já nesse plano espiritual, ele já está voltando a se curar, já está voltando ao normal. Então, assim, é muito interessante, mas isso tudo faz parte do processo da morte. Às vezes até, falando aqui rapidamente, mas numa morte súbita, a pessoa também já estava se preparando para a morte.
Nós temos vários casos de pessoas que morrem no acidente ou que acabam mortas por outros motivos e que quando acontece a família fala assim, poxa, mas parece que ele já sabia, porque ele já estava se conectando mais com Deus, com a espiritualidade, coisa que ele nunca fez. As coisas que ele falava coisas assim como se que não falava antes, como às vezes até um eu te amo, e às vezes mais próximo, pedia perdão, coisas que nunca tinha feito, e de repente ali 1, 2, 3 semanas antes de ir, ele começa a agir dessa maneira diferente, e isso só é compreendido quando ele vai. Porque o processo de morte também já está acontecendo, porque tudo é um planejamento. Mas cada processo de morte vai ter suas peculiaridades, vai ser diferente de uma forma ou de outra. E aí fica aqui a pergunta, né? Deixa aqui nos seus comentários quantas pessoas que você conhece na sua família que mostraram, de alguma maneira, antes de falecerem, que sabiam inconscientemente que estavam indo, que era o seu momento, ou que já estavam mais debilitadas e conseguiram conversar, falavam de estar vendo seus parentes falecidos e falar com pessoas que já se foram. Então conte para nós a sua experiência também. E eu desejo a todos, né, uma semana maravilhosa. Um forte abraço, muita luz e até já!